Está começando o Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nossos entrevistados, Elias Fragoso, economista, e também Sérgio Cabral, que é pré-candidato a governador de Alagoas pelo Partido Patriotas. A gente conversa com eles daqui a pouco, logo após o intervalo. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais, 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. São R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre. Além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. A gente conversa daqui a instantes, nesta edição de Conjuntura, com o economista Elias Fragoso. Ele vai nos fazer apresentar um cenário sobre o quadro atual em Alagoas e em nível de Brasil também. A partir de agora, a gente conversa com o Sérgio Cabral, que é pré-candidato a governador pelo Partido Patriotas. Sérgio, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bom, primeira pergunta que se faz numa situação como essa é por quê essa vontade de ser candidato a governador? Bem, primeiro, agradecer o convite, né? Uma alegria muito grande estar revendo o amigo, os telespectadores também, né? E que merecem uma atenção toda especial, porque a TV é feita para isso, né? É feita para isso. Flávio, não é a vontade própria, né? E principalmente por conta de que nós sabemos o cenário alagoano, onde tem um governador que tenta a sua reeleição e que houve uma desistência fundamental em todo um processo que se trata de uma figura também bastante conhecida. Então, não seria eu que tivesse esta, né, pretensão assim pessoal. A questão é o partido. O partido precisa ter uma linha onde a gente possa ter o foco nas proporcionais, deputados estaduais e federal principalmente, senador. E foi por sugestão da nossa presidência nacional que essa possibilidade existe. Então, estamos trabalhando com o grupo no sentido de escolhermos nomes, nada que eu pessoalmente queira, embora os mais afoitos, não, tem que ser o presidente e tal. Olha, vamos conversar porque temos bons quadros, temos pessoas
de uma ética muito já testada, né? E temos pessoas ficha limpa, gente de primeira ordem, né? Pessoas realmente de bem, o que o país precisa? Pessoas de bem com o poder de fazer o bem, não é? Sérgio, aparentemente a sua candidatura é uma candidatura sem muita possibilidade de vitória, né? E eu lhe pergunto, dentro desse contexto, o que o leva a como é que chama, encampar uma candidatura dessa forma? Flávio, realmente é uma situação difícil, né? Nós sabemos, pelos motivos que expliquei agora há pouco, naturalmente temos uma missão, né? De tentarmos focar também nesse pleito de outubro uma candidatura majoritária, né? Mas, repito, o foco principal é termos uma linha para que aquelas pessoas que estão em disputa nas proporcionais tenham, né, uma linha própria do partido. Bom, agora, nós temos tempo de TV, nós temos pessoas da melhor qualidade, fichas limpas, realmente limpas. Por exemplo, nós temos outro padrão de política, né? Então, por que não? O povo está massacrado. Nós temos visto aí pessoas, sinceramente, não deveriam estar ali, né? Não deveria representar porque não são legítimos do povo. O povo precisa ter, o povo que eu digo nas suas seções, né, da sociedade, né? Porque se a gente dividir, porque o povo fica muito genérico, né? Então, o interesse principal de uma sociedade deveria ser o bem-estar social, né? A qualidade de vida, né? O respeito ao meio ambiente, porque isso se trata da sobrevivência, do cuidado com o nosso planeta, inclusive. É uma questão de humanidade, né? As pessoas que só pensam no seu umbigo, só olham para o seu umbigo e só trabalham para seus interesses pessoais devem ser banidos da política. Ele deve ter a compreensão da coletividade, de ver onde tem aqueles pontos, onde deve agir para consertá-lo, aqueles que precisam ser criados para o benefício de todos e acabar com aquilo que é nocivo. Então, a sociedade precisa enxergar que as pessoas não se legitimam hoje pelo voto, infelizmente, porque o voto está corrompido. E nós estamos aqui porque não vamos abrir mão dessa luta. Sérgio, como é que você avalia essa decisão do prefeito Rui Palmeira de não ser candidato na eleição deste ano? Me parece que foi uma questão pessoal, né? Isso deriva também de algum incômodo político dentro do grupo, acho eu, avalio eu. Tenho a convicção de que ele seria uma parte importante no debate político, porque a política tem que ser levada ao grau de ideias, não dá para personalizar a política, não é? E o que a gente vê, né? Eu, agora há pouco, conversando com você, citei assim rapidamente, até um trator para chegar no município tem que ser personalizado. A pessoa tem que ser, olha, o Flávio Gomes de Barros entregou aqui o deputado, o senador, e não é assim, não poderia ser assim, não é? Então, eu acho que é uma perda no processo do debate, apesar de que a questão partidária envolvida fala que praticamente é mais o mesmo do que, né, na minha compreensão política. Nada contra, porque tenho uma afeição muito grande tanto pelo Renanzinho, quanto pelo Rui, né? E outras. Eu acho que a gente tem muita gente boa, mas esse sistema está muito complicado. E quais seriam, Sérgio, as suas principais propostas de campanha? Bem, olha, aí entra naquela mesma situação, né?
a saúde, a educação. Olha, eu vejo de maneira o seguinte, precisa de orçamento. O orçamento é parte fundamental em tudo, para onde você direciona. Como talvez podemos avaliar o seu padrão de vida pelo imposto de renda que você declara, naturalmente. Então, o orçamento é aquilo que transparece, deveria transparecer, para que você tivesse a orientação de governo, não é? Então, a proposta principal é, em primeiro lugar, você manter uma linha digna de representatividade. Essa você não pode abrir mão, porque você tem que adquirir mais e mais, a cada momento, a segurança, a compreensão, né? E esse voto de confiança que a sociedade dá a um governante, em primeiro ponto. Então, isso tem que ser num crescente. Olha, está vendo como é que aquela pessoa, a gente acertou em cheio. Ele realmente tem interesse de resolver os problemas. Então, os problemas estão colocados. Em qualquer área que você queira discutir no país, você tem problemas. Então, uma boa equipe, uma bela equipe, onde possa realmente esmiuçar cada um detalhadamente, cada coisa que você compreenda que não está funcionando bem. E, naturalmente, esperar os bons ventos, porque essa questão da federalização de governo impõe também são amarras que o governo federal e que, infelizmente, o governo federal que nós temos, eu vou até evitar, porque a minha vontade é de dizer o nome real dessas pessoas, o adjetivo próprio deles. Mas eu lamento, porque não poderíamos estar sendo governados por essas pessoas e não deveríamos estar aqui tão pouco até alegres por essas prisões, essas coisas. Isso demonstra que são uma espécie da pior qualidade. Bem, Sérgio, e já que você tocou no assunto de governo federal, como é que você avalia o cenário nacional? Na minha avaliação, Flávio, o governo federal é ilegítimo, ele não representa aí os índices, né? Ele não governa, ele está refém de interesses de uma corja também que está instalada na Câmara Federal, no Senado Federal. Não sou eu que estou dizendo. A vida está mostrando, a imprensa está mostrando, a justiça está mostrando, né? E você vê pessoas, por exemplo, agora nós seremos agraciados que um ministro vai mudar de pasta, se trata de um gato angorá. Claro, que é isso, né? Nada pessoal, mas é o cara que é Botafogo, é o Temer que diz que não, olha, eu continue com isso e está tudo bem, é um deputado, assessor direto, gente de confiança do presidente, correndo com mala de dinheiro. É um cara que tem um apartamento que tem 5 malas, 7 malas, 8 malas, 50 e tantos milhões. Aquele ali, apartamento, imagina, né? Então, sabe, o cenário é crítico, é lastimável e eu não vejo nenhuma representatividade nesse governo, nem de propósito, nem nada. Olha, para mim, é o fim da picada, como dizia meu pai, isso é o fim da picada. Bem, essa campanha tem um aspecto interessante, que ela está acontecendo, né, essa chamada pré-campanha, com a instituição de um fundo eleitoral. O que é que você acha disso? Você imagina, agora há pouco estava vendo uma reportagem onde uma criança morreu por falta de leito, uma criança pré-natal lá, não me lembro bem o estado. E o SUS é um dos maiores e bem-sucedidos planos de saúde universalizada. Isso é
reconhecido por todos no mundo. O que lhe falta, Flávio, é o financiamento, a mobilidade dele, de alcançar o objetivo. Isso, para você ter uma ideia, deriva também desse raciocínio de que a saúde pode ser privatizada, pode ser. Então tem essas OS, além do clientelismo ali, né? Naquela, você sabe, é o sujeito que vai prestar o serviço que o Estado deveria prestar, para personalizar, politicamente ter um ganho nisso. Então, diante de todos esses problemas, você me saca do orçamento 1 bilhão e 700 e alguns deputados, esses que fazem parte de uma corja, simplesmente diz é pouco, não dá para fazer. Realmente, deve ser pouco mesmo, porque o cara deixa guardado no apartamento 51 milhões, né? E eles compram voto. Para que isso? É para comprar voto. Só pode ser, porque eu fiz muitas campanhas e sei que, por mais que você infestasse o Brasil de propaganda com carro de som, e você tem conhecimento, não é um gasto tão grande, né? Agora, precisa ter outra dimensão. A televisão é cara, né? O horário é gratuito, mas tem que pagar para a produtora. Então, essa coisa, Flávio, eu acho ridículo. É melhor que você abra um espaço maior para as doações, não assim, né? A bel prazer de quem quer que seja, mas uma coisa decente, direita, e você poderia ter, sim, por que não? Eu sou dono de uma empresa que quero lhe apoiar, então eu teria um pedaço ali. Agora, isso se tornou perigoso porque as grandes empresas estão aí, praticamente todos os donos de empresas, né? Porque é um sistema complicadíssimo, cada um que se vire, que queira fazer o seu. Sérgio, para terminar... Sou contra. Para terminar, a sua opinião a respeito desse episódio da prisão do ex-presidente Lula. Olha, quais são os efeitos práticos disso na política nacional? Eu acompanhei todo esse processo, né? A idade permite que eu diga que eu já fazia política antes, inclusive, da criação do PT. Nunca fui petista, mas eu tenho amigos em todo o Brasil petista. O ex-presidente Lula, ele trazia na sua mensagem, na sua candidatura, um estímulo para aquela militância, assim como eu também, militante. Todos nós, eu acredito, que não aceitávamos aquele estado de força e de exceção. E aquilo ali, naquele momento, na década de 80, aquela coisa toda, o Lula realmente, a gente precisa ter entendimento que é uma das maiores lideranças que apareceram no país há muitos anos, né? Eu acho que é a maior. No entanto, ele fracassou porque ele se voltou, né, no seu conteúdo para aqueles que faziam do mesmo. Então, ele começou a andar com Maluf, ele começou a andar com todos, Antônio Carlos, mas todo mundo daquela quadrilha. Eu posso abrir um pouco, né? E ele não tem outro jeito. Então, vejamos, como é que a pessoa, com o interesse de não deixar roubar, rouba até a nossa esperança. Porque ele, além de deixar roubar, eu não acredito que exista pessoas que têm um comando de não deixar roubar e ele deixa roubar sem ganhar algo em troca. Não é? Então, bastante um raciocínio lógico, simples desse para entender. Ora, eu entrei para não deixar roubar. No momento que eu deixo roubar,
eu estou sendo, né, leniente e, com certeza, eu não estou fazendo isso porque virei um ladrão, assim, não. Eu quero também algum. E é esse algum que ele tentou esconder e agora que paguem todos eles, que eles todos tenham esse mesmo endereço, né? Apesar das dificuldades da nossa justiça também ali, acolá, muda isso, muda o Supremo Tribunal Federal. Quem viu um Supremo de tempos atrás, pessoas da melhor qualidade, hoje vê pessoas que se confundem com bandido. Olha, eu não creio. Tem que mudar é tudo. Ok, muito obrigado a Sérgio Cabral, pré-candidato a governador pelo Patriotas aqui em Alagoas. E a gente vai ao intervalo, voltando daqui a pouco, conversando com Elias Fragoso, economista. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. Só R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. A história do Jaraguá se confunde com a da própria Maceió. Foi a presença do porto que trouxe o desenvolvimento e transformou o bairro num imenso comércio. No início do século XIX, com a chegada de novos investidores, foram construídos belos sobrados e a igreja Nossa Senhora Mãe do Povo. O Jaraguá de hoje tem pouco mais de 1 km², 37 logradouros e cerca de 3.200 habitantes. É sede de muitos escritórios, bancos, faculdade, casas de festa e órgãos públicos, como a Polícia Federal, o IFAM e a Prefeitura de Maceió. A maior parte dos prédios comerciais está concentrada na Rua Saia Albuquerque. Alguns ainda preservam a arquitetura original. No bairro fica a sede da Associação Comercial de Maceió. O prédio, em estilo neoclássico, foi inaugurado em 1928 e, ao longo dos anos, já funcionou como sede do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Maceió. Mas o Jaraguá também abriga outros patrimônios. Um deles é o Museu da Imagem e do Som de Alagoas, o MISA. O prédio está localizado em frente à tradicional Praça dos Leões. Próximo ao museu fica a Estátua da Liberdade, uma das 3 que existem no mundo feitas pelo mesmo artista. A mais famosa é a que fica lá em Nova York. Outra riqueza do bairro é o Coreto, localizado na Avenida da Paz. Bem ao lado podemos encontrar o Memorial à República, que faz homenagem aos marechais alagoanos Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Perto dali está a Praça Marcílio Dias, local de concentração dos blocos que desfilam no bairro durante as prévias de carnaval. Outro espaço importante é o Centro Cultural e de Exposições Rude Cardoso. E o bairro também conta com uma estação do sistema de trens urbanos de Maceió. O Jaraguá é, assim, um bairro de economia forte que respira história e cultura. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS.
Apoio Organização Arnon de Melo. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Na hora de escolher os seus alimentos no supermercado, na quitanda ou na feira, procure saber a origem do que está comprando. Escolha aqueles cultivados sem agrotóxicos e produzidos próximos à sua região. Dê preferência às hortaliças, frutas e legumes da estação. Compre somente a quantidade adequada para evitar o desperdício. Pesquise receitas culinárias que utilizem integralmente os alimentos, incluindo cascas e folhas. E, quando possível, adquira produtos orgânicos e procure sempre fazer uma dieta equilibrada. Além dos cuidados com a origem dos seus alimentos, adquira suas roupas, sapatos, objetos pessoais e móveis fabricados perto da sua cidade. Produtos que são transportados em curtas distâncias reduzem o impacto ambiental. Seja um consumidor sustentável. A gente conversa a partir de agora, aqui em Conjuntura, com Elias Fragoso, ele que é economista, também professor universitário. Elias, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Então, como é que você avalia, como é que você analisa o cenário econômico no Brasil hoje em dia? Bom dia, Flávio. Bom dia, senhores. Se a gente pudesse fazer uma analogia com a medicina, eu diria que lá atrás, no governo Fernando Henrique, nós chegamos à porta da UTI. Com os governos petistas, especialmente o segundo governo, o terceiro governo, nós adentramos na UTI com os dois pés. E, nesse momento, com o governo Temer, não se visualiza a abertura dessa porta de UTI. Um governo que todos já conhecem, sabem dos seus problemas. Não é uma questão apenas de ilegitimidade, até porque ele não é ilegítimo. Eu entendo que ele foi eleito junto com a então candidata Dilma e, na sequência, houve um impeachment e assumiu o governo. Mas assumiu o governo com uma equipe, com uma turma que todo mundo conhece. Né? E, aliás, a pessoa que esteve aqui agora há pouco colocou muito bem, né? Com saltitantes, homens de mala e coisas desse tipo. Para a sorte desse país, ele terminou tendo que escolher uma equipe econômica, que é uma equipe competente, mas que está enxugando gelo. Está enxugando gelo por quê? Porque esse governo é um governo que não está voltado para resolver os problemas da economia brasileira. Está voltado para resolver os problemas do presidente, que continuam se agravando. Então, a situação é grave, a situação é séria e a gente vai conversar disso aqui ao longo. Elisa, apesar disso, apesar desse cenário que você está traçando aí, tem aparecido alguns indicadores positivos na economia. Como é que você explica? Bom, veja bem, existem, de novo, fazendo uma analogia com a questão médica. Quando você vai a um médico, o médico faz uma anamnese, ele faz um diagnóstico, ele levanta alguns indicadores para perceber, para entender que nível de saúde você tem, ou qual é o grau do seu problema. Na economia não é diferente, nós temos indicadores que, dependendo de quem os olha, podem estar, como você acaba de colocar, numa situação, o país numa situação de saída do problema, ou simplesmente pode ser também o contrário. Eu acho que eu estou na turma do contrário, porque, infelizmente, a gente entende, né, e a economia tem um pouco de matemática, mas também tem um pouco de
archeologia no sentido do sentimento das coisas, a gente tem que compreender algumas questões, né? Vejam bem, um ano atrás, logo 2 anos, quando começou esse governo, a presença do ministro Meirelles, que é realmente uma figura importante do ponto de vista técnico, terminou nos levando a um certo otimismo. Otimismo esse que não se mostrou real ao longo dos 2 anos. E por quê? Nós acabávamos de sair de um período de 3,5% de depressão, 2 anos seguidos. O PIB caiu 8% praticamente. Isso é um número brutal. O que foi feito naquele momento, há 2 anos atrás, é preciso que a gente faça essa análise para chegar no dia de hoje. O que foi feito lá atrás foi dar uma estancada. E eu vou usar aqui uma palavra do senador Jucá, usada em outro contexto. Estancar a sangria da economia. Então, nós terminamos esse ano que passou com um crescimento que não se pode falar em crescimento de 0,1. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção que os analistas desse país, exatamente nessa linha do otimismo, falavam em 3% de crescimento. A gente, modestamente, lá no Extra, já dizia que não passaria de 1%. Isso há 1 ano e meio, em janeiro de 2017. Foi 0,1%. Esse ano, a coisa se repete. Governo e analistas. Mercado. Mercado e seus interesses. É bom que se frisa. Falam em um crescimento do PIB de 3,8%. Eu não consigo enxergar essa mágica. Por uma razão muito simples, Flávio. Para haver crescimento do PIB, é preciso que você cresça o nível de poupança do país, para poder ter um grau de investimento, um nível de investimento mais alto. Para você crescer, para que os senhores tenham uma ideia, para se crescer 3%, não é 3,8% nem 4%, como está se falando. O grau de investimento teria que andar em torno de 20%, no mínimo. E ele não chega, não vai alcançar 14%. Com 16%, a gente manteria a situação que está hoje, ou seja, essa tragédia que nós estamos vivendo, ela seria mantida. Com 16% de investimento, nós vamos para 14,1%. Então, é uma situação muito grave. Essa questão política que está por trás dessas coisas todas, que simplesmente fizeram o país parar, não me deixa otimista com relação ao que a gente tem para frente. Por quê? Veja bem, falamos da questão do PIB. O crescimento do PIB, teoricamente, levaria um aumento na nossa inflação, porque o parque produtivo do país, infelizmente, não tem capacidade de responder a um crescimento desse tamanho. Então, a inflação cresceria. E, novamente, o mercado fala em inflação de 3,5%. Não vai acontecer. A inflação baixa não é um indicador positivo? A inflação baixa, na verdade, é um péssimo indicador no sentido de que nós não estamos conseguindo responder à economia, que o bolso, que as pessoas não estão conseguindo consumir. Não há recursos circulando na economia. Na verdade, essa inflação ela foi fechada a fórceps, foi na marra, porque as empresas, as pessoas estão com enormes dificuldades para tocarem suas vidas, seja ela empresarial, seja ela pessoal. Então, isso é um fato real e concreto. A gente não pode brincar com essas coisas. E eu acho que a turma anda brincando com esses números. Não pode acontecer. A inflação não vai chegar a 3,5%, e eu até gostaria. Seria uma inflação, entre aspas, benéfica. Por quê? Porque não haverá consumo. Simplesmente não haverá consumo. E se não há consumo, não tem como você aumentar a demanda, e se não aumenta a demanda, não aumenta preço.
Elias, você fez uma figuração no que diz respeito à situação da economia nos governos do PT, né? Falou até que chegou a adentrar na UTI. Você não veria como um lado positivo o que foi feito em termos de programas sociais, por exemplo? Boa pergunta, Flávio. Eu acho que está na hora da gente começar a desmistificar essas coisas. Uma coisa é o discurso. E o PT, ou melhor dizendo, seu líder maior, realmente tem um discurso muito forte. Mas a gente precisa olhar as coisas como elas são. O economista tem a obrigação de olhar o quadro de uma forma mais fria, mais analítica. Então, vamos citar aqui duas situações apenas para a gente tentar fazer uma conjuntura disso. A questão do famoso Bolsa Família, que tanto os governos petistas fazem elegia. Bom, em primeiro lugar, todo mundo sabe que o Bolsa Família nada mais é do que uma somatória, uma agregação dos programas que vieram do governo Fernando Henrique e de outros governos. E foi dado a ele um nome politicamente extremamente palatável e está aí no mercado. Segundo lugar, e eu acho que aí é que é importante a gente entender, todo o dinheiro do Bolsa Família de um ano corresponde a um mês de pagamento dos servidores públicos federais. Corresponde a 10 vezes menos do que a Bolsa Empresário, que são as isenções fiscais que são concedidas nesse país. Concedidas pelos governos petistas, que deram continuidade ao que sempre foi feito por aqui. Então, a gente precisa entender um pouco melhor o discurso político, olhando, vendo, enxergando no concreto o que é que está sendo feito, o que é que veio sendo feito. A gente citou um exemplo, não citar outros que eventualmente vão no mesmo caminho. Bom, Bolsa Empresário, entre aspas, significa renúncia fiscal. Renúncia fiscal, isenções fiscais, doações, elisão fiscal, que é muito mais grave. Se recebesse, se fosse se buscar o dinheiro que não é pago pelas empresas de um modo geral, nós teríamos quase que um outro orçamento. Agora, há que se convir. As empresas não pagam porque também tem um outro lado da história. Tem dois lados, na verdade. Um lado, nós temos a mais alta carga tributária do mundo. Hoje o mundo inteiro está se voltando, caminhando para ter uma média aí na faixa de 20% como tributos que as empresas pagariam. Nós pagamos 36%, ou seja, praticamente o dobro. Ninguém aguenta. E ainda mais, e é preciso que se diga, a roubalheira continua. Ninguém consegue fazer nada nesse país sem molhar a mão de alguém. E isso é custo. As empresas têm esse custo e vêm sofrendo esse achaque há muitos e muitos anos. Elias, como é que Alagoas se inclui nesse cenário? Flávio, eu estou fora de Alagoas há mais de 30 anos. Então, eu tenho uma certa dificuldade ainda de fazer uma análise mais consistente. E aí eu não gostaria de me aprofundar nisso, porque eu entendo que o que eu falar nesse momento não seria, eventualmente, tecnicamente o mais adequado. Agora, uma coisa eu posso te colocar, como até um furo para você. Eu tenho pensado seriamente em trabalhar um livro que até já tem título. Chama-se Antepenúltimo. Mas por que esse título? Por uma razão muito simples. Veja onde nós nos localizamos no país. Nós somos um país pobre, esse estado é um dos mais pobres do país
E praticamente em todos os índices, nós somos o antepenúltimo. Que tal a gente fazer uma análise disso? Por que disso? Não uma análise histórica, tem várias aí. Não uma análise acadêmica, tem várias aí. Mas uma coisa concreta, uma coisa real. Por quê? E não é apenas uma questão da economia. A gente sabe disso. Isso envolve uma série de outras questões. Então, a gente está pensando seriamente, daqui até o final do ano, estar com esse livro aí na praça. Ok, nós agradecemos a participação aqui nesta lição de conjuntura do economista e professor Elias Fragoso. Agradecemos também a sua participação, telespectador. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores.